Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, para essa aula de hoje eu decidi fazer diferente. Eu imprimi os slides que eu deixei disponibilizado para vocês e estou gravando um vídeo explicando. Eu acho que entre todos os conteúdos de primeiro ano, esse é um dos que os alunos sentem mais dificuldade, talvez por trabalhar com gráficos, então acho que dessa forma dá uma facilitada. Então, nosso tema de hoje são os gráficos de aquecimento e resfriamento de diversos materiais. Galera, eu falei na outra aula para vocês que a gente tem 3 estados físicos e esses estados físicos eles podem ir variando. E aí, essas transformações elas vão receber nomes específicos. Então, por exemplo, se eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. Se eu passo do líquido para o gasoso, vaporização. Dentro da vaporização, a gente pode ter a evaporação, a calefação ou a ebulição. Tá lá no outro vídeo. Se eu passo do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho uma condensação ou uma liquefação. E se eu passo do líquido para o sólido, uma solidificação. Mudando diretão do sólido para o gasoso, eu vou ter uma sublimação e do gasoso para o sólido, uma ressublimação ou sublimação. As duas formas estão corretas. Beleza. Dentro da química, a gente tem 2 conceitos, que é o do ponto de fusão e o do ponto de ebulição. Vamos ver primeiro esse cara aqui. A gente entende que ponto de fusão vai ser a temperatura que um determinado material ou uma substância, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Então, essa temperatura que a gente vai ter aqui, a gente chama de ponto de fusão. Já o ponto de ebulição vai ser a temperatura que um material ou uma substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado líquido, beleza? Um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Coloquei aqui o exemplo da água. Vamos imaginar que aqui dentro, a gente tem água pura, né? Água só com átomos de hidrogênio e oxigênio. A gente sabe que toda vez que a água chegar na temperatura de 0 graus, ela vai começar a se transformar. Eu tenho aqui água no estado sólido, né? Para ela estar no estado sólido, ela tem que estar numa temperatura menor que 0 graus. Quando essa água que está no estado sólido, ela atinge a temperatura de 0 graus, ela começa a se transformar em líquida. Então, tá vendo? Aqui eu tenho água no estado sólido e eu tenho água no estado líquido. Se a gente medir, se isso aqui fosse um termômetro e a gente medisse a temperatura, ele ia estar marcando exatamente 0 graus. E aí, esse 0 graus a gente chama de ponto de fusão, beleza? Vamos imaginar que eu peguei aqui, né, o meu pratinho meu pratinho que tá com gelo, e aí derreti tudo e comecei a esquentar. Quando atingir a temperatura de 100 graus, a minha água, ela vai começar a passar pro estado gasoso. E aí eu vou chamar isso de ponto de ebulição, beleza? A partir dos pontos de fusão e dos pontos de ebulição, a gente consegue fazer algumas previsões, né, do estado da substância. Então, por exemplo, aqui, a água. Abaixo de 0 graus, a água vai estar no estado sólido. Se ela aumenta a temperatura entre 0 e 100 graus, a água vai estar no estado líquido. E acima de 100 graus, ela vai estar no estado gasoso. O etanol, né, o álcool. Abaixo de menos 114 graus, ele vai estar no estado sólido. Entre menos 114 graus e 78 graus, o álcool vai estar no estado líquido. Tá vendo, que a temperatura de ebulição do etanol, ela é menor que a água. Então, a partir de 78 graus, ela já começa a se transformar no estado gasoso. Então, se a gente tiver álcool a 100 graus, ela vai ser toda gasosa. Aí a gente tem o naftaleno. Até 80 graus Celsius, o naftaleno ele vai estar no estado sólido. Se a gente aquece ele, acima de 80 graus, ele vai passar no estado líquido. Quando ele atingir 218 graus, né, que é uma temperatura muito alta, muito quente, ele vai passar
para o estado gasoso, beleza? Tem algumas coisas que influenciam o ponto de ebulição. Coloquei aqui a altitude e a pressão e deixei o exemplo aqui da panela de pressão para vocês. Vamos imaginar que aqui dentro a gente tem, sei lá, batata. Aí coloquei batata aqui dentro e coloquei uma quantidade de água. A gente sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Acontece que essa panela de pressão aqui, a tampa dela, ela vai influenciar nessa temperatura. Então, quando atingir esses 100 graus, a pressão não vai deixar a água se transformar no estado gasoso. Para ela poder começar a se transformar no vapor, né, vapor de água, ela vai precisar de uma temperatura muito mais alta. Essa água aqui, ela vai ter que ter uma temperatura maior. E, consequentemente, né, vai fornecer muito mais energia para o alimento. Por isso que ele vai cozinhar muito mais rápido. Pessoal, vamos agora para a curva de aquecimento da água, que é o que interessa para a gente, né, que é o gráfico. Falei para vocês que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e que o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Tem aqui, ó, a água no estado sólido. Para ela estar nesse estado sólido, ela tem que estar a menos 0 graus Celsius. Aí vamos imaginar que a gente começa a fornecer calor aqui para minha água. Quando ela atingir 100 graus Celsius, ela vai começar a se transformar. Então, ela vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Ó, aqui. Tenho água ainda no estado sólido e tenho água no estado líquido. Essa temperatura aqui, ó, ela vai ser constante, tá vendo que a reta aqui tá constante? Ela vai permanecer desse jeito até o último pedacinho de gelo derreter. Enquanto a última molécula ainda estiver no estado sólido, essa temperatura, ela vai ser 0 graus. Depois que ela se transformar toda em líquido, ó, que a água estiver toda no estado líquido, aí a gente começa a ter, ó, uma elevação de temperatura. Aí vai mudando, 2 graus, 3 graus, 50 graus, 80 graus, 100 graus. Quando atingir a temperatura de 100 graus, a minha água ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí ela vai ficar constante até a última molécula tiver passado para o estado gasoso. E aí, depois disso, ó, a temperatura ela começa a oscilar de novo. Aí vai para 110 graus, 120, 130. Aí vamos imaginar que essa água toda tá no estado gasoso. Aí a gente tem agora a curva de resfriamento da água. Então, ó, acima de 100 graus, a água vai estar no estado gasoso. Tô resfriando, 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 resfriando. Quando atingir 100 graus, ela vai começar a passar para o estado líquido. E aí vai ficar constante. Depois que a última molécula tiver passado para o estado líquido, aí, ó, a gente oscila. Aí vai 90 graus, 80, 50, 20, 10, até atingir 0. Quando atingir 0 graus, essa água ela começa a solidificar. Então, a gente vai ter a temperatura constante até a última moléculazinha de água passar para o estado sólido. E aí a temperatura começa a baixar de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque é um conteúdo que a gente precisa detalhar mais, senão fica difícil para vocês compreenderem. Beijo, bons estudos para vocês.